Cerca dos anos 90 e meados, onde uma empresa pequena e uma emissora chamada FPTV foi demolida, um grande número de fitas teve que passar por um processo de reutilização, onde empresas tentam achar coisas que podem reutilizar, pois no meio dessas fitas tem coisas que podem ser bastante importantes, que aconteceu entre meados do dia 12 de 3 de 1990. E isso vamos supor que não era algo tão anormal assim, pois várias coisas que podem ser reutilizadas do passado para serem vendidas hoje em dia. Entretanto, essa empresa FPTV tinha algo similar e estranho enquanto analisava essas fitas, mas de primeira você realmente não percebe nada, pois é algo como venda de carros ou comemoração de Natal, coisas desse tipo. Provavelmente estavam na época de Natal durante essa fita, e assim eles tentavam vender mais produtos envolvendo algo do tipo, até que estranhamente acontece algo anormal. Não confie em seu governo. Eles venderam vocês todos. Vocês foram avisados de um amigo. E eu acho que é a partir desse ponto onde a gente deve começar a prestar um pouco mais atenção. Vintage 8, de longe um dos canais que eu acabei conhecendo recentemente e que tem um grande número de análogo e horrors, diferentemente de muitos canais aí que tentam focar simplesmente em um. Entretanto, um específico aqui eu acho que foi o que mais chamou a atenção desse canal, a famosa infecção de Tange, que sinceramente foi um análogo e horror que chamou bastante atenção devido ao seu diferencial, como a gente acabou de ver nesse começo. Não pelo diferencial de ter sido alguma coisa envolvendo o governo, que a gente pode encontrar em várias coisas envolvendo essa internet, mas sim por ele estar falando de um assunto meio peculiar que eu acho que eu nunca vi outra análogo e horror falando. Entretanto, se você quiser ver a obra original em si, eu vou deixar tudo deixando na descrição, e aqui eu vou tentar explicar em ordem que foram lançando as coisas, pois aqui digamos que são duas séries em uma, é meio difícil explicar um pouco. Entretanto, sem mais enrolar, antes de tudo, se você quiser estar me apoiando, o link para o Pix ou qualquer coisa assim que você quiser me apoiar tá tudo aí na descrição. Então também não esqueça de comentar, deixar o seu like. Se você quiser estar recomendando algum análogo horror, basta também estar falando comigo nas minhas redes sociais ou nos comentários que eu sempre estou dando uma olhada. Então antes de tudo, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o like. E vamos falar sobre a infecção de Tange. Como nós acabamos de ver, essas interferências que acabavam acontecendo durante os comerciais provavelmente se tornaram cada vez mais comum, por logo depois ter dito que cerca de 3 dias depois teve outra interferência meio anormal. O programa em si então começa cortando para, digamos, o responsável para abastecimento de água do local de Tange Parroa, e ele diz que a maior preocupação de Tange Parroa é manter este rio que vocês estão acabando de ver limpo, e que este rio Natal Bene que vocês estão vendo deveria ser preocupação de se manter limpo e saudável para todos consumirem. Limpo de qualquer infecção que possa causar durante as proximidades do local do rio. Entretanto, ele comenta algo curioso, dizendo que isso pode causar a impressão de que o rio está poluído ou que não deve ser consumido, mas ele diz para todos ficarem tranquilos e que o rio pode e deve ser consumido sem nenhuma preocupação. Mas talvez eu acho que a gente deve ficar um pouquinho com a pulga atrás da orelha, pois enquanto ele estava falando sobre 1001 motivos de poder consumir o rio, aparece um aviso dizendo para a água infectada de Tange Parroa ser filtrada e fervida, o que para mim não parece condizer muito com o que ele estava dizendo, pois ele estava dizendo que a água estava segura, mas logo em seguida aparece um aviso como esse. Eu acho que não é algo tão normal assim. E para quem não sabe, dizem basicamente para você ferver a água quando você tem algum tipo de bactéria ou micróbio durante dela para você matar e assim ser consumida logo em seguida, que como eu disse, diz totalmente contra o contraste que ele estava dizendo agora há pouco para todos ficarem seguros. Entretanto, isso aqui tudo é mais comum no mundo lá fora do que aqui com a gente acostumado, mas aqui ok, o seu único problema seria basicamente de você ferver a água, não teria nada de errado, mas entretanto aqui parece que eles começaram a exagerar um pouco mais, relembrando sempre a população de sempre ferver a água e tomar cuidado, como mensagens extremamente específicas e parecendo até meio forçado, de dizendo que ferver a água pode salvar vidas, uma mensagem claro de seu governo local. E ok, seria só um aviso aparecendo a cada 1 hora nos televisores da região. Entretanto, parece que a área de Tange Parroa acabou acontecendo algum desastre natural.
o que forçou um pouco a unidade de Tangipahoa a abrir algumas unidades de saúde perto do local. E aqui se corta novamente para aquele homem que agora se denomina Gordon Burns. Ele aparentemente foi líder da paróquia de Tangipahoa durante os anos 80 e 90. Em nenhum momento ele especifica exatamente qual foi o desastre que acabou acontecendo, mas eles tentam perguntar para Gordon como ele se sente em relação a essas unidades de saúde que estão sendo abertas em Tangipahoa. Entretanto, logo após isso é cortado para um card vermelho, dizendo que se você apresentar algum desses sintomas, você deve visitar uma dessas unidades de saúde, como irritação nos olhos, vômitos, diarreias, sangue na urina e irritações na pele. E eu não acho que esses sintomas sim sejam causados pelo desastre natural, mas sim claramente com a parte curiosa da água infectada. Entretanto, aqui também é revelado que alguns comerciais levaram algum corrompimento ou simplesmente foram interrompidos, e simplesmente quando voltaram, eles estavam anunciando para todos beberem a água novamente, o que é algo muito estranho e curioso a partir daqui, como por exemplo dizendo que a água fervida agora foi revogada, que todos devem beber água normalmente, o que eu acho que não é algo muito bom, porque estava também tendo vários avisos para você ferver a água, mas aparentemente aquele grupo hacker que estava dizendo para não beber água e que o governo vendeu todos está dizendo agora para beber normalmente. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, e as coisas só tendem a piorar, pois o governo de Tangipahoa decidiu fazer alguns comerciais um pouco agressivo depois do leve incidente que acabou ocorrendo, quase como se estivesse pregando uma lei de que todos da Tangipahoa devem beber a água. E a mensagem que esse comercial tenta lançar é algo muito macabro e bizarro até certo ponto, dizendo como a água é segura, mensagem de seu governo local, e começa um discurso dizendo que a cidade tem que voltar para onde ela deve e que as raízes de tudo isso devem ser consertadas e que a água poderá simplesmente salvar a todos, o que é algo simplesmente macabro se você parar para pensar. O que a água tem a ver tanto com essa cidade de Tangipahoa e por que querem forçar tanto que o povo beba? Fora todas essas contradições que a gente mesmo acabou de ver, como por exemplo o hacker no começo dizendo que o governo não é confiável e que ele vendeu o povo da cidade, mas logo em seguida aparece o responsável pela hidratação de água da cidade dizendo que a água é totalmente limpa e que a gente não deve se preocupar e beber normalmente, mas logo em seguida aparecer pra gente ferver a água, pois pode conter alguma coisa estranha nela. E daqui só tem contradições, pois logo em seguida aparecem vários anúncios dizendo que a gente deve beber água, até chegarmos no agora dizendo que a água está totalmente limpa e segura para a gente beber. Agora esse comercial com um discurso simplesmente diplomático e bizarro até certo ponto, dizendo que a água é vida, a água é segura e que cidadãos felizes bebem água. Isso só prova que tem alguma coisa muito errada acontecendo no condado de Tangipahoa e que é algo muito grande provavelmente, que a gente deve começar a prestar um pouco mais atenção nisso. Mas aparentemente isso não durou muito, pois logo em seguida aparece, digamos, um trecho dizendo que depois de ter passado todos os comerciais sobre Tangipahoa e a água, os cidadãos começaram a agir como se aquilo nunca tivesse acontecido, quase como se fosse um costume da cidade ter se acostumado com esses tal comerciais estranhos, quase o forçando como beber água. Mas é estranho que tenha acontecido uma invasão desse tipo de coisa durante uma apresentação de balé, e o que revelou nessa apresentação foi algo simplesmente bizarro e macabro. Biohazard warning. Unknown substance detected in the water. Do not drink the water. Do not bathe in the water. Do not give to pets. Boiling is not enough. Water could be highly toxic. Something unnatural is in the water. The sick are no longer human. Stay human. Don't drink the water. Certo, a partir daqui a gente tem muita coisa para analisar. Primeiramente, esse aviso foi dado simplesmente cortando totalmente um ensaio de balé. E como a gente viu, a água sim contém alguma coisa, mas aparentemente ferver não era só o suficiente. Mas como ter qualquer contato com essa água já seria o suficiente para você deixar de ser humano, que nem eles diziam. Então aparentemente essa água também modifica alguma coisa biologicamente, deixando as pessoas totalmente doentes e de alguma forma não humana. O que eu acho que isso só foi possível
graças àqueles hackers que estavam tentando falar a verdade, pois como vimos, até mesmo o responsável pela hidratação de água estava querendo manter tudo normalmente, com as pessoas dizendo, falando que ferver já era mais do que o suficiente, que como a gente viu, não era. E como obviamente isso acabou gerando um pânico geral no povo de Tange Parroa. Entretanto, para conseguir contornar isso, as pessoas do povo da Tange Parroa decidiram simplesmente começar a intervir de uma forma, digamos, até mesmo exótica e até mesmo irônica, que seriam comerciais anti-água devido a um show que ocorreu aqui perto. Um evento que acabou acontecendo perto da cidade de Tange Parroa, que eles decidiram gravar, e estava, por exemplo, aparecendo lista de locais que vendiam águas engarrafadas e dizendo quais poderiam pegar e quais não deveriam por possivelmente estar infectada. E finaliza dizendo que as águas feitas pelo governo da de saúde que a gente estava vendo não devem ser consumidas também, pois possivelmente elas também estariam infectadas. Entretanto, enquanto acontecia esse festival e os anúncios anti-água, o povo do Gordon, aquele responsável pela água que a gente acabou vendo ali atrás, falou que seus guardas estavam resolvendo algo muito importante ou escondendo alguma coisa em uma área local que não se é revelado muito bem o porquê de tudo isso. Mas afinal, o que é que eles estariam cobrindo para não se revelar no meio de tudo isso? Talvez seja algo que a gente só vai descobrir um pouco mais para frente. E para finalizar este primeiro compilado, vai seguir, digamos, uma transmissão que acabou ocorrendo durante uma semana direto de transmissão dos hackers durante a cidade. Até que simplesmente essa transmissão foi parada por algo ou por alguém, e cortou para as últimas mensagens dizendo que agora a FPTV está sob nova direção. E que depois de tudo isso, todos os avisos sobre ferver a água ou sobre a poluição da água simplesmente foram removidos e jogados para fora ou simplesmente perdidos. E explica também que todas aquelas pessoas que decidiram sair da cidade ou que simplesmente vivenciaram tudo isso, ninguém comentou nada sobre isso novamente, e consideraram tudo apenas como uma brincadeira de muito mau gosto. Uma curiosidade que cita no final diz que o governo de Tange Parroa pediu para que todos esses vídeos fossem removidos, só provando cada vez mais que tinha sim alguma coisa errada. Entretanto, após o finalizamento, digamos, dessa primeiro compilado envolvendo tudo isso, digamos que ainda não se terminou, pois tem alguns trechos e alguns vídeos fora da série original que podem indicar um pouco mais do que realmente está acontecendo no meio de tudo isso. Fora, claro, do que a gente acabou de ver e analisar tudo isso envolvendo a água em si, tudo esse vírus que pode estar causando uma doença, e sobre o governo tentar esconder possivelmente alguma coisa que tem dentro desse lago, acho que a gente deve prestar um pouco mais atenção em algumas fitas perdidas que tem aqui e ali. Fora que, como concluímos aqui, sim, realmente tinha algo, pois até mesmo o governo pediu para que essas fitas que a gente acabou de ver fossem simplesmente apagadas, mas eu acho que isso explica um pouco mais para frente. Entretanto, vamos continuar. Em meados dos anos 90, cerca de perto da Louisiana, uma grande enchente e uma tempestade acabou atingindo parte do local e das proximidades que estavam lá, e um desses lugares, claro, foi como Tange Parroa. Infelizmente, vários condados e estados e cidades da região acabaram sofrendo com grandes enchentes, o que sinceramente é algo muito triste e devastador. Entretanto, para piorar um pouco mais a situação, diz que teve várias enchentes, e por causa dessa enchente, boa parte do rio de Tange Parroa acabou sendo levantado do local e se espalhado um pouco mais devido a grande volume de água. Para piorar ainda mais, cerca de 200 pessoas acabaram desaparecendo no meio de tudo isso, claro, junto de redemoinhos que eram causados no meio da água. Ou também dado devido à grande água corrente que tinha no local, muitas pessoas também acreditam que esses desaparecimentos que acabaram ocorrendo eram simplesmente sem explicações. Mas algo curioso também sobre essa enchente é que várias pessoas se voluntariaram à equipe de bombeiros para tentar resgatar mais pessoas. Entretanto, algo muito estranho é que se você chegar e perguntar para qualquer pessoa, elas simplesmente se recusam a falar sobre essa enchente. O que deixa a situação envolvendo Tange Parroa cada vez mais estranho, porque alguém se recusaria a falar simplesmente sobre uma enchente numa cidade como essa que já digamos que não é meio normal. E essa imagem que nós iremos ver a seguir é sobre algum socorrista que estava no local, se chamado Gary. Entretanto, Gary ao chegar numa cidade chamada Kate's Crossing,
Ele começa a achar muito estranho também toda essa ausência de pessoas, mas diz também ter visto algum tipo de casal de idosos ali e queria ajudar. Entretanto, quando ele se aproximava do local, ele já não se via mais o casal. Provavelmente foi resgatado por alguma outra equipe de bombeiros e isso o tranquilizou um pouco, mas talvez não tenha sido esse o caso. Entretanto, a estranheza começa quando ele ouviu um pedido de socorro perto das ruas locais que ele estava, mas simplesmente quando ele chega lá, ele não se encontra ninguém. O que seria muito estranho, pois ninguém seria resgatado tão rápido assim. Até que em certo ponto talvez isso explique o desaparecimento, quando ele ouve algo na água. What the hell was that? Sorry, trying to get some caffeine. No, I heard something. Wouldn't worry about it. Probably just an animal. The other guy said they've been hearing all sorts of stuff. Ok, eu acho que a partir daqui isso não é algo muito comum de se ouvir, mas continuando. Logo após esse ocorrido, nada demais tende a ocorrer depois disso. Até que em certo ponto, o nosso amigo aqui acaba recebendo um chamado de uma mulher que estava nas proximidades ali muito ferida, e que dizia ter sido atacado por algo e que ele deveria socorrê-la logo. Que a certo ponto ela até mesmo diz ter sido atacado por algum monstro, que provavelmente não teria sido o caso e que nem eles acabam comentando. Entretanto, quando ele chega lá, como nos outros casos, a mulher não se encontra e digamos que ele não tem uma visita tão recipiente assim. Oh, come in, please. Jesus Christ, that sounds close. Logo após isso acabou circulando, digamos, rumores de algum tipo de monstro marinho acaba vivendo durante a comunidade do local. E isso eu acho que é mais do que motivo de a gente estar apontando um pouco estranho para o governo de Tangipahoa, que teve que desmentir todos esses rumores envolvendo algum monstro local. E logo após isso corta basicamente para o representante de Tangipahoa dizendo que a água é totalmente segura e que não há nada, e que essa água seria a mais limpa e segura dos Estados Unidos. E vamos dizer que acho que eles queriam bem vender essa ideia como, digamos, uma logo como se fosse a marca dessa cidade, pois se você olhar bem alguns trechos de vídeos aleatórios que envolvem um pouco mais esses extras de Tangipahoa, você consegue ver também que todos os comerciais tentam envolver algum tipo de piscina ou água do local, como se a ideia de você lembrar de Tangipahoa e conseguir lembrar da água e do local fosse algo, digamos, memorável da cidade, o que sinceramente para mim é o que prova mais ainda essa estranheza que a gente acabou vendo aqui. Entretanto, sem mais enrolação, vamos continuar e ir para o segundo compilado, onde finaliza ou explica tudo isso. No dia 8/8/1988, uma médica da unidade de saúde da chamada Cage Crossing, doutora Julie Williams, começou a reportar certas coisas estranhas em suas fitas VHS, como por exemplo algum tipo de doença ou parasita desconhecido afetando as pessoas do local de Cage Crossing. E de alguma forma que não se explica muito bem, todos eles tiveram de alguma forma contato com a água próxima do local, e assim foi tirado algumas amostras de sangue em 3 locais diferentes perto do rio. Sample 1, outside Lake Pontchartrain. Sample 2, near Kate's Crossing. Sample 3, North Parish.
E logo após a análise de tudo isso, é encontrado resultados de que a água não tem nada ou que possa ter causado algum tipo de coisa parecida. E para piorar um pouco mais essa situação, os exames de sangue deram todos negativo, pois nenhum deles apresentava sintomas ou algo que poderia ter causado algum tipo de infecção que a gente está vendo. E isso com certeza acabou se tornando um grande problema, pois à medida que a maioria dos infectados não era resolvido, a infecção se aumentava e se alastrava cada vez mais. E assim começaram a surgir as suspeitas de que talvez isso seja algo biológico e viral. E assim, para se ter certeza de alguma coisa, eles decidiram colocar 4 pacientes para ter certeza de alguma coisa. E um desses pacientes, primeiramente, seria um bebê assintomático que ainda não se apresentou nada ou que poderia correr risco. E o segundo seria basicamente uma pessoa que acabou morrendo devido às complicações com meningite. E o terceiro seria um garoto, digamos, de até instável, só que até agora não teria apresentado nenhum sintoma que poderia agravar assim. E o último se manteria uma mulher grávida, que sim, conseguiu ficar estável, mas infelizmente a criança veio a falecer. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque bom, eu acho bom vocês lembrarem um pouco desses pacientes, mas algo aqui que eu devo ressaltar e que é bastante importante, é que no segundo paciente a gente acabou vendo que ele acabou morrendo de meningite. Ele apresentou algum sintoma do tipo de tumor perto da espinha, mas como a própria fita diz, não se sabe direito desde quando ele estaria com aquele tumor ou se seria algo que afetou a sua morte. No dia 5/11 de 1988, a doutora Julie Williams acredita ter descoberto a origem desse tal vírus ou infecção, que se daria como um patógeno que seria encontrado perto dos rios da cidade, que também foi encontrado em algum sangue. E para quem não se sabe, patógeno resumidamente seria algum tipo de vírus ou infecção que consegue se espalhar através das moléculas. E assim ela se denominou esse vírus como tetangivírus ou tetangivírus, tanto faz o jeito que você quiser chamar, devido à proximidade da cidade de Tangipahoa. E assim se foram mandadas várias amostras de sangue e água e alguns exames que eles acabaram vendo para instituições de saúde perto do local e do governo e para o Centro de Controle de Prevenção do país. E logo em seguida podemos ver como o vírus reage de certa forma no organismo ou simplesmente movendo algo desse tipo. Entretanto, extremamente corta dizendo para o resultado daquela pessoa que a gente tinha visto ali atrás que tinha um tumor na espinha. E extremamente aparentemente ele tinha algum tipo de parasita que tinha algum tipo de comportamento extremamente agressivo. E claro, como deduzimos até agora, simplesmente esses parasitas ou vermes surgiram a partir da água e do vírus. É quase como se fosse um organismo vivo, apenas esperando o momento certo para começar a interferir na casca que seria o corpo da vítima. Logo em seguida é mostrado alguns exames de DNA e muito provavelmente de como funciona esse parasita. Após isso, a doutora Julia decidiu falar com seu supervisor sobre esse tal novo vírus que eles acabaram encontrando. Mesmo após vários relatórios do que eles acabaram de ver e testar, eles diziam que o vírus não tinha nenhum perigo viral e que o patógeno em si não representava nenhum perigo real para todos, o que claramente isso não é verdade, pois como a gente mesmo viu, teve até casos envolvendo morte no meio de tudo isso. O que muito provável tem influência do governo de Tangipahoa, mas isso não impediu a doutora de continuar os seus estudos sobre o vírus. E nesses estudos ela acabou descobrindo que, digamos que o estado viral era apenas o primeiro estágio do organismo, até ele acabar se alastrando e virando algo maior como um tipo de metamorfose. E assim levando e os transformando nesse tipo de minhocas que a gente acabou vendo dentro do tumor. E assim, quanto mais eles evoluem, eles iam se movendo de pouco em pouco no corpo até chegar no sistema nervoso e no cérebro.
E digamos que não sabemos muito bem o que aconteceria nesse estádio, se iria acontecer alguma coisa com as pessoas ou simplesmente elas iriam morrer. Mas ela diz também que as pessoas que apresentaram resultados e deram negativos não estão totalmente livres do vírus. E como a doutora vendo que o supervisor dela não irão falar um A ou mover um palito para tentar ajudar no meio dessa situação, ela mesma decide falar com o controle de saúde da cidade por conta própria. Entretanto, um adendo curioso que diz aqui é que todos os relatórios que eles mandaram, eles diziam já terem sido enviados antes por outra cidade do local, e a CDC até diz que isso provavelmente seria um Giarder, que seria outro parasita que se encontra na água, mas que claramente não era. Muito provável essa outra cidade do local que ela dizia ter recebido coisas parecidas seria a própria Tangipahoa, mas como Tangipahoa em si estava querendo encobrir esse tipo de coisa, ela claramente provavelmente só vai estar ignorando ou está sob influência do governo de lá. E este quarto relatório simplesmente termina assim, com uma dúvida enorme dizendo que esse erro seria provavelmente incalculável, o que prova ainda mais que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Já este quinto relatório diz algo bastante curioso envolvendo os rios do local, falando que eles dão muito dinheiro para os governos de lá e por isso que basicamente o governo de relatórios e doenças não disse uma palavra. Então o que ela está dizendo aqui, resumindo, é que alguém do próprio governo decidiu provavelmente esconder uma doença biológica que pode matar milhões de pessoas que entram em contato com a água, simplesmente para não mexer no seu bolso. Certo, a partir daqui revela algo bastante curioso sobre os pacientes que a gente acabou vendo. Vamos voltar um pouquinho. Primeiramente, volta aqueles pacientes que a gente viu e fala principalmente sobre a paciente 4 que estava grávida, que acabou matando brutalmente o seu marido e logo em seguida roubando o paciente 1, que seria o bebê. E logo após infelizmente ter matado os pais da própria criança. E infelizmente corta para o paciente 3, dizendo que ele ficou muito violento e acabou assassinando os próprios pais e simplesmente fugiu do hospital, e todos foram simplesmente encontrados perto do lago de Cage Crossing. Que obviamente isso não é pura coincidência, pois como a gente viu no primeiro compilado, diziam que as pessoas que foram infectadas simplesmente não eram mais humanas, o que deveria ser causa do parasita deixando as pessoas simplesmente muito agressivas. E simplesmente continua dizendo que várias pessoas estão simplesmente desaparecendo perto daquele local. E diz também que a infecção tende a aumentar devido ao número de pessoas que estão cada vez mais infectadas próximo do local. Entretanto, corta para algo curioso, dizendo que o governo local teria começado a trabalhar em um aterro ali próximo. E ela até chegou a comentar que tinha rumores naquele lugar, onde o aterro era apenas fachada para algo maior. E é aqui que quando eu olhei a primeira vez o que estava escrito, eu de verdade comecei a rir um pouco, pois foi algo muito inesperado. Pois aqui aparentemente eles escondem algo como uma nave alienígena. Mas também de certa forma para mim fez bastante sentido devido ao ocorrido que a gente viu da arma biológica e que se é algo que a gente não conhece. Mas continuando, Julie fala que depois de tentar pela milésima vez falar com seus supervisores e ser ignorada, entretanto aqui quando ela fala que decidiu voltar à sua oficina de mesa, ela acabou encontrando algum tipo de fita em cima dela, escrito como um bilhete dizendo venha para o laboratório 8 à noite, como se algo ou alguém quisesse tentar ajudar ela nessa investigação meio bizarra. E curiosamente o que tem nessa fita digamos seja o resultado de uma pessoa que desapareceu durante a infecção.
Bem como eu havia dito, meu povo, alienígenas. E prosseguindo com o relatório, a doutora Julia diz que acabou descobrindo quem foi que deixou essa fita, sendo seu superior, do laboratório e alguém desconhecido sem nome. E eles até dizem que estavam à procura de alguém confiável para fazer isso, pois aparentemente o governo local já foi todo infectado. E isso explica também o porquê que não teve nenhum esforço oficial do governo tentar impedir a infecção de tudo. Entretanto, algo curioso que ele fala que ele acabou concluindo nos seus estudos é que o vírus em si é totalmente consciente de tudo, com o objetivo de controlar basicamente todos os organismos que ele acaba infectando. E algo extremamente bizarro que eles acabam citando aqui é que basicamente aqueles parasitas ou vermes, eles têm consciência em si e conseguem se comunicar. E invadem o corpo do hospedeiro, fazendo aquele tumor que a gente acabou vendo sendo gerado perto da espinha, agindo quase como um segundo sistema nervoso ou um cérebro. E aqui que fica ainda mais bizarro, pois diz que tem cerca de 3 resultados para as pessoas que ficam infectadas com o vírus. A primeira delas seria, claro, a pessoa morrendo de não aguentar tanta coisa houver em seu organismo, e a segunda é simplesmente aceitar que você tá com o vírus e acabar obedecendo como se aquilo fosse algum tipo de deus oculto. Já o terceiro resultado, digamos que é algo um pouquinho bizarro, pois digamos que as bactérias acabam se unindo e formando algum tipo de metamorfose sobre a pele de algo. E nesse algo lógico que eu me refiro ao ser humano, o transformando em uma criatura anfíbia de alta estatura. O que se encaixa perfeitamente ao caso de Gary que a gente acabou vendo naquele caso dos bombeiros. E lembrando também um pouco do segundo estágio que fala que todos aqueles que foram infectados estavam sob influência, isso remete claramente ao governo de Tangipahoa, onde todos sim sabiam que a água estava infectada, mas eles queriam que todos continuassem bebendo para a infecção simplesmente aumentar. E como vimos com o tempo, toda a população de Tangipahoa ou da paróquia simplesmente foi infectada, pois simplesmente todos se recusam a falar sobre o vírus ou qualquer coisa que envolva isso, pois isso escalonou tanto de uma forma que simplesmente é quase impossível poder arranjar alguma forma de se deter isso. Bom, e continuando, depois de tudo isso, eles tentaram, digamos, arranjar alguma forma de conversar e tentar resolver o que estava acontecendo sobre tudo isso, mas em vez disso, basicamente o supervisor decidiu abrir uma garrafa de vinho e os dois beberem, e que digamos que não foi uma boa ideia, pois o supervisor dela estava claramente infectado com o tangivírus e consequentemente ela também ficou. Digamos que temos um salto no tempo para 1990 e agora diz que basicamente que a doutora é veterinária e acaba trabalhando com dogs e tomando, digamos, vários antivacinas ou, digamos, antiparasitas todo dia. E aqui ela explica um pouco mais como está sendo afetado o corpo dela devido aos parasitas, dizendo que agora o corpo dela está extremamente magro e que agora ela consegue ouvir até mesmo os parasitas conseguindo se mover durante o seu corpo. E ela chega até certo ponto de dizer que enquanto ela estava sendo infectada e tendo sintomas, ela decidiu estudar o máximo possível para ir contra esse parasita. Mas até ela conseguir realmente alguns resultados, acontecem muitas coisas ruins durante a vida dela, como por exemplo ela dizendo que agora perdeu o emprego e que até tendo algumas dificuldades de memória devido ao parasita. Até que chegando no dia 8 de outubro de 1990, dizendo ela que irá acabar com tudo esta noite. E suas últimas palavras seriam que ferva tudo que beber, pois isso acaba com o vírus. E aqui se é revelado que todas aquelas informações e transmissões que estavam acontecendo durante a FPTV, digamos que foram tudo por interferência e causa dela. Mas como nós mesmos vimos, ferver a água não era o suficiente. E o que também não favorecia era que o próprio governo de Tangipahoa, como todos estavam infectados, eles simplesmente desmentiam tudo isso, junto com a grande enchente que veio só para piorar e espalhar ainda mais esse vírus. Isso seria só questão de tempo até espalhar por todo o estado, país ou até mesmo o mundo. Uma infecção que veio de fora da Terra por vida não humana, e que a partir disso seria a causa e destruição de tudo que existe. We invite you to come visit the best kept secret in Louisiana, Tangipahoa Parish. Business is booming, restaurants have reopened, miles of waterways are ready for you to enjoy. Every weekend, there's something fun to do in our little parish. Since the Great Flood, we have rebuilt our community into the perfect place to raise your family. So come and visit your friends in Tangipahoa Parish. You might even find you'll never want to leave, but if you do, we'll be happy to send a piece of our community home with you. We here in Tangipahoa Parish are proud to announce Tangi Water will be available in every major supermarket in America.
And who knows, maybe soon, people all over the world might get a chance to enjoy a cool, refreshing taste of Tangy water. Tangy water, it'll change you. De verdade, esse final era uma das coisas que eu acho que eu não esperava tanto assim, com o vírus sendo dominado e liderando tudo isso. Mas eu amei de verdade todo o conceito dessa série, basicamente envolvendo todos os mistérios envolvendo o vírus e, digamos, a cidade e a paróquia de Tangipahoa. Uma certa parte minha também gostou bastante da parte envolvendo os alienígenas e tal, o que dá um ar um pouco mais misterioso e científico envolvendo bactérias, mas também toda a forma que a história é contada através das fitas e outra através das consultas e pesquisa da doutora, que faz cada vez ser mais específico para entender o que mais está acontecendo aqui, e todo esse mistério basicamente do começo das pessoas estarem agindo estranho e do vírus em si da água ser explicado no final como basicamente algo envolvendo alienígena, foi, digamos, uma sacada meio inesperada, que pra mim de coração eu gostei bastante. Foi uma sacada até que meio inteligente para explicar um pouco isso, só que talvez tenha ficado meio repetitivo se você for ver um pouco de Analog Horror, tipo Gemini Holmes. Eu gostei muito da narrativa também da história de ser duas séries contando de pontos diferentes em uma mesma história, e que, como eu disse, ele é um dos canais que mais tem história envolvendo Analog Horror, que sinceramente algumas me chamou a atenção aqui, com certeza algumas são bem curtas, eu irei trazer aqui para o canal. Entretanto, meu povo, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham curtido toda essa experiência analógica envolvendo esse vírus de Tangivirus, e que se vocês viram até aqui eu queria agradecer 2 vezes mais, e se vocês também puderem estar comentando para me dar um pouquinho de engajamento, e também eu queria saber a opinião de vocês sobre toda essa história. Também quiserem estar dando alguma sugestão de algum Analog Horror ou coisa desse tipo pra eu estar falando aqui no canal, eu prometo estar dando uma olhada. Entretanto, meu povo, as formas de me apoiar, se você quiser estar me apoiando, tá tudo aí na descrição, seja Pix ou até mesmo pelo meu e-mail, eu vou estar agradecendo de verdade. E se você não tá podendo fazer isso, compartilhar esse vídeo já seria uma puta ajuda. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu doce like, e eu acho que eu vejo vocês em uma próxima. Bye bye.